Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Estefânia Salles. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 9º ano de Matemática, texto 13 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o informativo, que tem como característica principal informar o leitor sobre um determinado assunto, utilizando uma linguagem clara, sem teor opinativo, e o faz apresentando dados e referências. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são EF09MA20 e EF09MA21. E os descritores são D32, D36 e D37. As habilidades se referem ao reconhecimento em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes, e a calcular a probabilidade de sua ocorrência nos dois casos e a análise e identificação, em gráficos divulgados pela mídia, dos elementos que podem induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes, entre outros. Os descritores se referem à identificação da expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras, a resolução de problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos e a associação de informações apresentadas em listas e ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o Momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nesta atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu investigo o texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a proposta da questão 1. Durante esse momento, observem quais alunos expressam suas opiniões espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. As respostas dadas pelos alunos possibilitarão que vocês, professores, observem qual é o nível de conhecimento prévio deles sobre o tema abordado. Observem também o nível de argumentação que eles utilizarão para explanar as suas respostas. Professoras e professores, durante a discussão, esclareça que o consumo consciente ou sustentável é a escolha por produtos e serviços ecologicamente corretos, a utilização dos bens até o fim de sua vida útil e a reciclagem dos materiais. O consumo desenfreado ao longo dos anos trouxe consequências extremamente negativas para o meio ambiente. Portanto, se faz urgente e necessário mudanças nos atuais hábitos de consumo. Para a leitura compartilhada do texto apresentado na questão 2, incentivem que os alunos se voluntariem, mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho do texto para alguns deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora daqueles que participarem desse momento. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Posteriormente, realizem a proposta da questão 4. As respostas citadas pelos alunos possibilitarão que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realize as intervenções que julgarem necessárias e utilizem o quadro para demonstrar a resolução do item D. Professoras e professores, fiquem atentos
a observação, que traz a sugestão de links para consulta. Nele, vocês poderão obter outras informações sobre o conteúdo abordado nessa atividade. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O Momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais? Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, dentre outras. Em seguida, orientem os alunos a acompanharem a sua leitura do texto. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicarem o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Para a formação de duplas proposta, se desejarem, indiquem aos alunos como deverão formar os pares. Proponha que os alunos permaneçam nas duplas durante a resolução das questões 2 e 3. Durante o compartilhamento das respostas, observem quais alunos participam e incentivem aqueles que não fizerem. Aproveitem esse momento para observar se todos os alunos participaram da entrevista. Como a proposta da questão 3 solicita que um gráfico seja construído, utilizem o quadro para demonstrar o passo a passo. A proposta para a resolução da questão 4 é individual. Aproveitem esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado e realizem as intervenções necessárias. Durante a correção coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que interpretaram de forma correta os gráficos. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Esclareçam o conteúdo abordado no quadro Quer Saber Mais? E, em seguida, solicitem aos alunos que, individualmente, respondam à questão 1. Durante a correção coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo abordado. Como a proposta de resolução para a questão 2 é coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. As hipóteses de respostas citadas durante esse momento possibilitará que vocês, professores, observem qual nível de compreensão os alunos obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realize as intervenções que julgarem necessárias e utilizem o quadro para demonstrar o passo a passo da resolução da questão. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro. Quer saber mais? Lembrem-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, dentre outras. Em seguida, orientem os alunos a acompanharem a sua leitura do texto. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicarem o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento e contemplam a resolução das questões 1 e 2. Durante a correção coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo abordado. A proposta para a resolução da questão 3 também é individual. As respostas citadas pelos alunos durante o compartilhamento possibilitará que vocês, professores, observem qual nível de compreensão eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Durante esse momento, observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a sua leitura do texto do quadro. Quer saber mais? Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas durante a leitura, quando julgarem oportuno, para explicarem o conteúdo abordado. Após a explicação, incentivem os alunos a explanarem suas dúvidas sem restrições. Essa ação contribui para uma aprendizagem colaborativa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. A proposta para a resolução da questão 2 é individual. Aproveitem esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado e realizem as intervenções necessárias. Durante a correção coletiva, à medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo abordado. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Nessa atividade, foi proposta a escrita de bilhetinhos que devem ser anexados aos livros dos alunos. Essa é uma ação importante, pois vocês, professores, poderão, através da mensagem, orientar os alunos em algum aspecto do processo de aprendizagem e também demonstrar que acreditam em seus potenciais. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem os conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual.
Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 13. Até o próximo vídeo.